Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que eu paguei a língua como mãe. Sim, gente, eu paguei muito a língua durante toda essa minha jornada na maternidade. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre tive esse desejo no meu coração de ser mãe, desde que eu me entendo por gente. Então, desde muito nova, eu começava a dizer coisas que eu diria, ai, os meus filhos nunca vão fazer isso, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, eu nunca vou fazer aquilo. Eu tinha uma lista, um script certinho das coisas que eu iria fazer e das coisas que eu não iria fazer. Só que aí chegam os filhos e na realidade a gente vê que é tudo completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Então eu vou compartilhar com vocês aqui 5 coisas da minha lista gigante. Eu peguei 5 coisas que eu considerei aqui mais relevantes para poder compartilhar com vocês. Então eu estou com o meu caderninho aqui na mão. Se eu olhar para cá, vocês já sabem que eu estou pescando, né? Então vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu paguei a língua feio foi dizer que os meus filhos nunca iriam fazer birra na rua. Essa era uma das coisas que mais me irritava na questão da maternidade. Eu sempre fui muito de sair com minha mãe e eu sempre via crianças dando faniquito na rua por algum motivo que eu nem sabia o que era e que eu nem estava interessada em saber o que era. Eu só olhava e achava ridículo aquele escândalo que a criança estava fazendo, independente em que ambiente fosse. Então eu cresci vendo muito isso na rua com outras crianças, ou até em casa mesmo, né, na família. E eu sempre dizia, gente, que os meus filhos não queriam fazer birra na rua, que eu sempre iria educá-los para não fazer nenhum tipo de birra na rua. Luan, o meu primeiro filho, ele nunca foi de fazer birra na rua. Eu acho que isso também vai muito da personalidade da criança. E como eu ainda estava com isso muito aflorado na minha mente, eu realmente eduquei ele para ele não fazer birra na rua, porque é uma coisa que eu não gosto. Eu continuo não gostando. Hoje eu aprendi um pouco a lidar com isso, mas eu continuo não gostando. E com o Luan foi de boa, mas com as meninas foi assim, onde eu paguei a minha língua, porque foi completamente diferente. As meninas não têm o costume de sempre estar armando birra na rua, mas já aconteceu sim algumas vezes no shopping de gritar, berrar, espernear porque queria alguma coisa e eu não dei, porque queria comprar um brinquedinho e eu não comprei, ou porque queria tomar um sorvete e eu não deixei, enfim. Então, com as meninas já aconteceram sim de elas fazerem birra. Eu tive que aprender a lidar com isso, a respirar fundo, a não entrar no clima da criança e gritar também, né? Porque eu também já vi muito dessa cena na rua, onde a criança grita, a mãe grita com a criança também. Enfim, eu sei que é muito fácil a gente perder a paciência, mas eu tive que aprender a manter o meu equilíbrio diante da birra que as meninas fazem na rua. De vez em quando elas fazem, então paguei feio a minha língua com isso. A segunda coisa que eu paguei a língua foi que os meus filhos não vão comer doce com menos de 2 anos. Essa é uma regrinha que a gente recebe por orientação, inclusive, dos pediatras, dos médicos. E eu sempre tive isso, desde antes de não ter filho nenhum. Eu sempre dizia que os meus filhos não vão comer doce com menos de 2 anos. Com Luan e com Esté, eu consegui manter essa regra intacta. Eles só comeram qualquer coisa com doce a partir de 2 anos. Mas com Sara, que foi a minha terceira, gente, a coisa avacalhou totalmente. Sara, quando fez 1 ano e 3 meses, ela experimentou iogurte, aqueles de caixinha mesmo. Ela comeu brigadeiro, ela não começou a tomar refrigerante cedo, na verdade até hoje Sara não toma refrigerante. Ela já experimentou, mas ela não gostou. Mas Sara, então, com 1 ano e 3 meses, ela começou, gente, a comer todo tipo de doce. Ela tinha ali a influência dos irmãos que já estavam comendo e ela queria comer também. Enfim, avacalhou total e foi-se por água abaixo os meus planos dos meus filhos não comerem doce com menos de 2 anos. O próximo item, eu sempre dizia que os meus filhos não vão fazer o meu peito de chupeta. E eu paguei a língua feio com os 3. Eu, graças a Deus, consegui amamentar bastante, inclusive, os meus 3 filhos. Todos eles mamaram muito, inclusive Sara ainda mama.
E todos eles fizeram as pecholas da mamãe de chupeta. E era uma coisa que eu dizia, não, vou amamentar. Eu sempre quis amamentar, sempre fez parte da construção do meu sonho da maternidade amamentar. E eu, graças a Deus, como eu falei, eu consegui amamentar os 3 durante um bom tempo. Mas eu dizia, não vai fazer de chupeta não, vai amamentar e pronto. Não vai fazer de chupeta. Mas viciaram, não consegui tirar, até hoje não consegui tirar, até hoje eu não consegui desmamar a Sara, que já tá aí com 2 anos e 6 meses, e continua fazendo o meu peito de chupeta. Então, paguei a língua assim, bem feio. A penúltima coisa que eu paguei a língua como mãe foi dizer que os meus filhos nunca farão bagunça em casa. Gente, olha a ingenuidade da pessoa de achar que os meus filhos seriam extremamente comportados a ponto de não fazer bagunça em casa. Eu sempre fui extremamente organizada, eu nunca gostei de bagunça. Eu vim de um lar onde sempre era tudo muito organizado, então eu trouxe isso junto comigo. Então eu sempre dizia, os meus filhos não vão deixar brinquedos espalhados pela sala, não. Eles vão brincar com os brinquedinhos, vão pegar os brinquedinhos e vão guardar. Não, gente, isso não acontece. Um dia desses, quando eu estiver gravando um vlog pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a vida real do que é a minha sala, principalmente agora nesse período, gente, que eles estão sem aula, estão o dia inteiro em casa, não pode sair, não pode fazer as coisas que eles estavam acostumados a fazer. E aí, gente, minha casa fica uma zona. Chega no final do dia, estou literalmente esgotada, porque eu cato brinquedo, eles derrubam de novo, cata brinquedo, derruba de novo. É o dia inteiro eu fazendo esse trabalho de catar e eles derrubarem. Meu marido até sempre fala comigo, né, Diana, deixa pra você catar no final do dia. Só que eu não consigo passar o dia inteiro e olhar a minha sala virada de cabeça pra baixo, literalmente, gente, literalmente de cabeça pra baixo. Então toda hora eu fico organizando mesmo, porque pelo menos eu não passo mal do coração. Mas eu paguei a minha língua feio com isso, porque é de criança, né? Criança é assim, criança gosta de brincar, gosta de tudo fora do lugar, e isso é sinal de uma criança saudável, que tá bem, que tá ali brincando. Então, com o tempo, foi que eu vim entender isso, vim tirar essa fantasia da minha cabeça de que os meus filhos não iriam fazer bagunça em casa. E para finalizar, a última coisa que eu disse que os meus filhos nunca estudariam em escola pública. Eu vim de uma educação, de um lar, onde eu sempre estudei em colégio particular. Os meus pais me ensinaram que isso era muito importante, que o ensino era extremamente importante. Então, o meu pai fez das tripas coração para conseguir pagar para os 5 filhos. Eu tenho mais 4 irmãos. Então, meu pai fez das tripas coração para pagar ali para os 5 filhos uma escola particular. E, obviamente, a gente tende a fazer com os nossos filhos aquilo que a gente viu, aprendeu com os nossos pais, que foi legal, a gente tenta aplicar com os nossos filhos também. Então, era uma coisa que eu sempre dizia, gente, que os meus filhos não iriam estudar em escola pública. E na verdade eu nunca imaginei, eu sempre tive isso muito firme na minha mente. Só que a gente nunca pode dizer nunca, a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, o que as coisas vão acontecer. Então, no ano passado, quem me acompanha aqui no canal sabe que Esté ingressou numa escola pública. Esté é aluna da rede municipal aqui de Salvador. E foi para mim, além de pagar a língua como mãe, porque disse que eles não estudariam em colégio público, ainda me surpreendi e vi que a rede pública de ensino, obviamente a gente não vai aqui supervalorizar, porque a gente sabe que no geral é um pouco precário o ensino, às vezes é precário a estrutura, só que eu generalizava, e eu acho que é isso que a maioria das pessoas fazem, é generalizar. É dizer que se o ensino público ele não presta em nenhum lugar do mundo, e nenhuma escola presta, é tudo a mesma coisa. E eu me surpreendi bastante com a escola que Esté estuda. É uma escola que tem uma estrutura, é uma escola já de 35 anos, mas que tem uma estrutura bacana, eles estão sempre reformando. Enfim, eu aprendi que
estudar em escola pública depende muito da gestão da escola. Tem gestão de escola que não faz nada. E tem gestão de escola que corre atrás para que o governo ou para que a prefeitura de fato dê uma atenção àquela escola. E eu tive, não sei se eu tive sorte, se eu fui agraciada, enfim, de que Esté caísse numa escola muito boa, excelente. Eu sou apaixonada pela escola que Esté estuda. Não imagino Esté sair. Quer dizer, ela vai ter que sair de lá quando ela tiver 5 anos, né? No ano que vem. Mas muito provavelmente ela vai permanecer na rede pública. A Sara também tá indo nesse mesmo caminho. Sara, que é a minha caçula, ela é bolsista numa escola particular, mas essa bolsa ela é por tempo limitado e a partir daí o aluno fica com livre acesso para alguma escola da rede municipal. Então, com certeza, a Sara também vai estudar na rede municipal. Luan ainda estuda no colégio particular, mas a gente já estuda a possibilidade de procurar encontrar uma escola pública que seja bacana para ele também. Então, foi uma coisa que eu paguei a língua, que eu me surpreendi. E a vida é assim, né, gente? A gente aprende, a gente apanha, a gente aprende. Na maternidade é assim também, todos os dias. Não importa se você tem um, se você tem dois, se você tem três, se você tem 4 filhos. Não importa a quantidade de filhos que você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para você saber quando eu tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.